E aí pessoal, belezinha? Pô, fazia 5 meses que eu não gravava um vídeo aqui pra nós, né? Nós conversar um pouquinho. Carioca na América tá no ar e nós vamos falar um pouquinho sobre imigração, sobre algumas coisinhas que eu tô pensando na vida, que eu tô analisando e vendo, porque como eu contei no primeiro vídeo que eu fiz em 2016, eu falei que esse canal foi criado justamente para eu contar como é que está sendo a minha evolução quanto a mudar de vida, sair do Brasil, que eu penso em ir para os Estados Unidos, aquela coisa. E eu estou contando aos poucos o que eu estou descobrindo para poder ajudar até você que está começando agora. Você pode estar chegando agora no meu canal e tá vendo, não ter visto os outros vídeos, assista os outros vídeos que tem coisas interessantes. Então assim, ó, a primeira coisa que eu aprendi ao fazer os vídeos é o seguinte: a gente tem que buscar levar informação da forma mais didática. Mas não só isso, também temos que levar as coisas mais importantes dentro da informação e também trazer um pouco de civismo. O que é o civismo? É quando você tem gosto e amor pela pátria onde você vive. Infelizmente no Brasil, a gente está com uma dificuldade de chegar a esse ponto porque as coisas estão complicadas. Você ter a bandeira do Brasil pendurada na frente da sua casa quase que é um motivo de vergonha diante dos fatos que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, e sempre vai ser assim. Eu posso gravar um vídeo daqui a 10 anos e falar a mesma, vou poder falar a mesma coisa porque eu não vejo o futuro no Brasil. Então esse é um dos motivos pelo qual eu quero ir embora do Brasil. Então, o que acontece? E entendo quando você diz que também quer ir embora. Só que para ir embora, eu aprendi algumas coisas interessantes que eu quero passar para vocês. Vou fazer um resumo rápido, em outros vídeos eu vou detalhando um pouco de cada coisa. Hoje, por exemplo, eu vou falar a respeito do seguinte: se você quer ir embora do Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que sentar e analisar o que eu tenho de qualificação na minha vida, o que eu sei fazer, no que eu trabalho, qual é a condição. Quanto mais condições você tiver na vida de trabalho, mais vistos você vai ter chance de escolher. Ou seja, existem todos os vistos da letra A a Z, por exemplo. Tá? Eu conheço o visto K, o visto L, L1, L2, L3, acho que LB existe, HB1, HB2, HB, tem vários vistos, tá? Então no momento que você tiver muitas qualificações, o que vai acontecer com você? Você vai ter mais chance de escolher num leque maior de vistos. Quando você tem poucas qualificações ou nenhuma qualificação, o leque de vistos, melhor dizendo, vai se fechando. Você fica num cerco onde você vai ter menos chance, menos oportunidade de escolher um visto. Então, se você vai escolher, por exemplo, o visto para trabalhar, tem que ver se você consegue se encaixar no trabalho. Por exemplo, tem vistos de trabalho temporário, vistos de trabalho permanente, que te dá a moradia, mas o trabalho temporário, por exemplo, as coisas mais comuns que eu já vi foi turismo, te dá um tempo para você ficar lá, exige mais. Por quê? Porque você tem que provar que tem dinheiro. E que você vai ficar só para turismo, que se você passar do tempo você vai ser considerado ilegal e você vai ser deportado, ainda vai levar um gancho de 10 anos para não poder voltar para os Estados Unidos. Imagina ficar 10 anos sem poder pisar nos Estados Unidos. Pô, 10 anos é muito tempo, cara, pelo amor de Deus. Depois temos o visto de estudante, esse você fica mais que 3 meses, né? Que geralmente eles dão 3 a 6 meses de turismo, mas para o estudante é 1, 2 ou 3 anos. Terminou, tem que ir embora. Nada impede que você vá várias vezes aos Estados Unidos, mas se você cumprir a regra de chegar lá, ficar o tempo que tem que ficar e voltar até alguns dias antes para não queimar a data do visto, os caras vão te ver com bons olhos. É o primeiro crédito que você constrói na América fazendo isso. Eles vão olhar o teu histórico, porque eles registram tudo na tua vida. Registram tudo. Eles vão olhar teu histórico. Ah, esse cara vinha como turista no início, sempre cumpriu as regras direitinho, nunca se meteu em nenhuma confusão, problema de trânsito, nada. O que aconteceu? Os caras vão começar a te ver com bons olhos. É o primeiro crédito que você vai criar na América. Segunda coisa, quando você é estudante, a mesma coisa. E vão olhar, o cara veio estudar aqui e tal, mas eles não querem o turista, o estudante, para ficar morando lá. Não é esse o objetivo. Mas as coisas podem acontecer. No meio do caminho, alguém gostar de você, aplicar para você trabalhar lá. Pode, mas aí tem que ser assim, ó, uma coisa excepcional, alguma habilidade que você tem a mais que um americano, que o americano, os caras têm que publicar no jornal essa vaga e esperar. Se durante 30 dias ou um pouco mais, sei lá, simplesmente não tiver ninguém que se candidate ou que preencha a vaga, você entra na condição, aí você vai ter que esperar e tudo, já fica a dica.
E tem aquela situação em que você consegue o visto temporário, que é para trabalhar temporariamente. Você vai com esse objetivo, você diz, olha, eu vim para trabalhar temporariamente, eu vou colher laranja numa plantação, eu vou trabalhar num resort, num hotel, em qualquer coisa. O Trump mesmo contrata muita gente assim, então você fica um tempo e tal. E eu já vi de muitas histórias de casos, de pessoas em todas as situações, que elas culminaram para um visto interessante, que pouca gente quer pegar, que é o visto K. O que é o visto K? O visto K é o visto de noivo. Noivo e noiva. Como é que funciona esse visto? Você tem que comprovar que está tendo um relacionamento sério com um americano ou uma americana. E comprovado isso, que não é um casamento de fachada para ganhar o green card, você consegue conquistar um green card temporário. Você recebe um green card temporário e você fica sendo pesquisado durante um tempo. Não é bem assim, dá o visto, o green card já era. Não, você ganha um green card temporário. Passado um tempo, acho que 2, 3 anos, agora aumentando para 5, você recebe um definitivo. E quando fechar 10 anos, se não me engano, de todo o tempo que correu, passou 5 anos, mais 5, os 5 últimos anos vão ser com green card definitivo, você pode renovar o green card ou aplicar a cidadania. Eu vou ser bem sincero, se eu caso com um americano, eu já renovo para ir para uma cidadania direto, porque eu tenho que ir com um objetivo lá, chegar e dizer, olha, eu quero viver nos Estados Unidos, eu quero casar com uma americana, o governo vai olhar, o agente de imigração, sei lá, vai olhar com bons olhos isso, e vai dizer assim, não, é interessante, o cara quer vir para casar, para viver. Aí o que acontece? Você entrou nos Estados Unidos, a pessoa com quem você vai viver lá tem que provar que consegue te bancar, que consegue te sustentar. É o famoso sponsor. Esse cara, essa mulher, este cidadão, ele vai provar para o juiz, de imigração, para todo mundo, que ele tem condições de te manter lá por um tempo até você arrumar emprego. Porque no momento que você entra nos Estados Unidos, você vai ganhar uma coisa chamada Social Security. É quase como se fosse um CPF nosso, tá? Só que lá eles veem a pessoa como pessoa mesmo, não vem como número. E aqui não, o CPF é um mero número, assim como RG, carteira de trabalho, essas coisas tudo. Então, você entra nos Estados Unidos, recebe um Social Security. Você tendo Social Security, você pode se candidatar a concurso público, você pode abrir uma empresa. Embora muitos turistas abram uma empresa com Social Security, sem Social Security, abre uma empresa com o famoso Tax ID, só que não é interessante, porque no momento que o governo pegar, vai ver e não vai gostar da história. Então é melhor você ter Social Security. Você tem que ter o Social Security, que é um número que vai lhe garantir todos os direitos dentro dos Estados Unidos, porque você já está como um pré-cidadão americano. Quando você tem o Social Security aliado a um green card temporário, provisório, você é um pré-cidadão americano, você está com a intenção de ficar lá, e vai ter que ficar mais tempo lá do que aqui. Se você tiver que vir ao Brasil, vai ter que chegar e dizer para os caras, eu vou ter que dar um pulinho no Brasil, para resolver uns problemas, você vem. Beleza? Depois disso, você fica lá, volta lá, tem que ficar a maior parte do tempo nos Estados Unidos. Não pode ficar, pegar o Social Security, o Green Card, provisório ou definitivo, e depois voltar para cá. Não, não existe isso, meu amigo. Você tem que pensar que quando você pensa em ir para os Estados Unidos, tem que ir definitivo. Depois disso, aí que você conquista a cidadania. Passados 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo, você conquistou a cidadania e é cidadão americano de fato. Você vai receber documento, tudo bonitinho, aquele social vai continuar sendo o mesmo, só que você vai ter uma carteira de identidade americana. O que vai acontecer? Aí você vai poder ter a liberdade de vir mais vezes no Brasil, ficar mais tempo aqui. Você pode até, por exemplo, passar um ano inteiro aqui no Brasil para resolver problema, pode. Só que você não vai querer sair dos Estados Unidos porque você conhece o Brasil, você sabe que o Brasil é ruim, que não é tão bom como deveria ser. Então o que acontece? Aqui a gente trabalha o triplo do que um americano trabalha. Lá eles trabalham 1/3 e conseguem as mesmas coisas melhor até, ou mais que a gente. E muito mais rápido. Então, esse é um dos motivos porque eu quero ir embora e eu estou compartilhando essas informações com você para quem quer ir embora também. Então assim, ó, primeira coisa, antes de tudo isso que eu falei, que eu botei a carreta diante dos bois, você tem que ter o quê? Um passaporte válido. Sempre. Se você não fez o seu, corra e faça. Segundo, você tem que ter um curso de inglês bacana. Pague um curso de inglês. E terceiro, você tem que começar a juntar dinheiro. Não pense em um ano. Não pense em um ano e meio. Programe para 2, 3, 4, 5 anos. Sabe por quê? Quanto mais tempo você ficar aqui juntando dinheiro e focando no sonho, mais dinheiro você vai ter para ir embora. E aí você pode conseguir até nesse meio tempo fazer algum curso, alguma coisa que justifique você ir para trabalhar, por exemplo.
E se não for esse o objetivo de ir trabalhar lá assim, correndo, ir com o trabalho, você pode pensar no visto K para casar com um americano ou americana. Que eu acho interessante, mas aí você tem que se comprometer com aquela pessoa e viver sério. Você vai ter que ter esse compromisso. E as pessoas não querem isso. Ninguém fala de visto K. Poucas vezes você falou do visto K. Eu conheço poucas pessoas que tiveram a vontade e a coragem de ir para os Estados Unidos e casar, porque sabe o que aconteceu? Essas pessoas quiseram recomeçar a vida. Primeiro, eu conheço o Paulo Paternes, casou com uma americana, o João Família, casou com uma americana também, e ambos tiveram uma família grande, bonita. Um que ganhou o green card pela mãe foi o Carlinhos Troll, e aí ele casou com uma brasileira, levou a brasileira para lá. Mas ele cumpriu com as regras, ele tinha um parentesco de mãe e pai. Já o Paulo Paternes e o João Família, eles não. O Paulo Paternes parece estar querendo puxar a mãe dele, fazer o oposto do que o Carlinhos fez, né? O Carlinhos foi puxado, no caso o Paulo quer puxar a mãe dele para lá, que é transformar a cidadã americana, o que eu acho interessante. Então assim, pessoal, o que acontece? A gente tem que pensar em fazer as coisas de acordo. Esses caras fizeram e deram certo. Eles estão lá vivendo uma vida fantástica. Procurem aí João Família, do canal Family Família. Procurem o Paulo Paternes, tá? Pelo nome, ou então Carlinhos Troll. Vocês vão encontrar essas pessoas com sucesso lá. O Carlinhos já comprou a casa dele, tem carro, comprou um motorhome agora, andou viajando, tá fazendo uma onda com o canal, porque ele quer viver do canal, ele não quer ficar só preso na MyVipBox, que é a empresa dele de importação e exportação. Ele não quer ficar preso naquilo ali. Então ele mesmo disse, não, eu não quero ficar nisso, eu quero poder ter uma liberdade de viajar, de sair e tal, aquela coisa toda. Ah, maravilha. Isso é cada um faz o que acha melhor. Né? Então ele faz isso aí, eu achei meio estranho ele querer fazer isso, mas tudo bem, é uma decisão dele. Então o que acontece, pessoal? Para ir para os Estados Unidos você vai ter que ter curso de inglês, passaporte válido e vai ter que ter grana, indiscutivelmente. E dentro disso você vai ter que tentar escolher se você vai casar com um americano, se você vai com visto de trabalho temporário para aprender como é que é o negócio lá, para ver como é que é, se você vai como turista para dar uma conhecida e ver se é realmente o que você quer, ou se você vai como estudante, vai estudar lá para poder criar um laço com o país e automaticamente você vê se gosta ou não gosta do negócio. Depois, o que acontece? Se você aplica para um visto de noivo, de noiva ou de trabalho, que você consegue um trabalho por lá, esse estudo facilita, isso tudo conta. Se você for analisar, se você for para estudar, para trabalhar ou para casar, você vai acabar conseguindo estudar e casar, e trabalhar lá também nos Estados Unidos. Então você tem que pensar assim, ó, você não pode pensar para ir e ficar em subemprego. Se no primeiro momento você precisar, por exemplo, você está casando e não tem nenhum emprego nem nada, e você precisar, é uma coisa, mas você tendo já a papelada como cidadão americano, pré-cidadão americano, melhor dizendo, você vai ter mais chance ao invés de cair no subemprego. Isso é fato. Isso é fato. Você não vai ter aquela coisa assim, ó, eu tô como turista, que é ilegal trabalhar enquanto você está de turista lá, vou deixar bem claro isso. É ilegal, mas tem louco que faz. Estou falando bem isso, louco. O que acontece? A imigração pega e manda de volta. Manda embora, não quer saber, agora está ficando pior. E quando você está estudando, é permitido trabalhar uma certa quantidade de horas, muito abaixo do que seria se você tivesse vivendo casado com alguém ou se você tivesse a permissão para trabalhar. E o trabalho temporário é a mesma coisa, que lá você já vai com o objetivo. Então assim, ó, quando você for pensar em ir para os Estados Unidos, você tem que ser honesto com a imigração. Chegar e dizer, eu quero isto. Mas para conquistar aquilo, você tem que fazer muitas coisas. Se você quer morar lá, quais as opções? Casar com um americano, conseguir um visto de trabalho temporário para ir conhecendo alguém, você estudando, pode ser uma chance para o futuro. Você tem que pensar no futuro, não pode pensar assim que ali é a última vez e morreu. Você não é proibido de ir uma vez, você não é proibido de ir mais de uma vez nos Estados Unidos. Não, você tem que pensar o seguinte, fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa, não pode pensar em besteira. Segunda coisa, você tem que ter um curso de inglês. Sem inglês lá, você não consegue fazer nada. Nada vezes nada. Ah, mas Orlando tem muito português, tem muito brasileiro. Em New York tinha muito português. Esquece os brasileiros, esquece os portugueses. Te concentra nos americanos. Você vai para viver no país deles e vai aprender uma nova cultura. Só quem vai pensando assim é que cresce e vai para frente. Quem quiser ir para os Estados Unidos para falar português e viver como se estivesse no Brasil, só para ter a segurança de lá,
meu filho, esquece. Você não é candidato a viajar para os Estados Unidos, nem como turista, porque você tem que se reeducar no Brasil. Você tem que pensar que o americano não aceita esse festival de tolerância que o Brasil aceita. O americano não pensa como o brasileiro, que acha de qualquer jeito, pode ser de qualquer jeito, pode fazer... Não, eles não têm. As coisas são feitas de um jeito só e ponto final, o jeito certo. O brasileiro é que se acostumou com a cultura de fazer tudo erradinho, que até ganhou uma tradução, o jeitinho brasileiro. Ganhou tradução nos Estados Unidos, agora é Brazilian Way. Pô, não dá, não tem condições. Então você tem que pensar em ir crescer. Você tem que crescer. Você tem que pensar que você vai para crescer. E para crescer você tem que abandonar os velhos hábitos ruins que você tem no Brasil, que é comprar produto pirata, que o Daniel Toledo, do Loyalty Miami, ele é advogado de imigração, estava comentando. Ele disse o seguinte, ele tinha vergonha, ele admite, e ele teve vergonha, até hoje ele tem vergonha de ter, no passado, há muitos anos atrás, ter comprado coisas piratas. Não só pelo fato que você está lesando o país com os impostos que não estão sendo recolhidos, mas o fundamental, bem que ele falou e eu concordei de cima a baixo com ele. Você compra um produto pirata, que ele vai durar o quê? 1 mês, 2 meses, 3, 4 meses, 5 meses. O original pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Foi um exemplo, ele comentando do filho dele, que comprou tênis, e ele na época, muitos anos antes de pensar em ir para os Estados Unidos, ele não se coordenava muito com isso. Ele achava que estava tudo bem e tal, porque vivia apertado e tal, então ele... Mas aí o que aconteceu um dia? Ele aprendeu da forma mais dura, mas foi bom que não foi uma coisa grave, mas doeu porque era filho dele. O menino tinha 3 anos, o que aconteceu? Ele comprou um tênis de uma marca famosa, a marca que vocês quiserem, eu não lembro agora, e o tênis era pirata, obviamente, e tal, e ele comprou, pagou baratinho. O que aconteceu? O menino começou a ter dor nos pés, nas pernas, e começou a ter problema de má postura na perna, no pé, começou a torcer, e isso começou a acarretar problema na coluna da criança. Tu vê, uma criança com 3 anos já com dor, reclamando de dor e tal. O que aconteceu? Ele descobriu que era o tênis. O que ele fez? Daquele dia em diante, ele tomou uma decisão. Não vou mais comprar DVD pirata, não vou mais comprar tênis pirata, nada pirata. E aí ele, quando virou advogado de imigração, devia ser advogado, mas ele começou a perceber mais uma coisa, que o imposto não é recolhido. E se o imposto não é recolhido, nós temos um Brasil que as pessoas pagam uma carga alta de impostos, mas tem muita gente sonegando. Então é injusto ter uma carga desregulada. Por que você ou eu que estamos aqui, você que está me vendo e eu aqui lhe falando, por que nós temos que pagar quase 50% de imposto e muita gente não paga nada? É justo isso? Que raio de país é esse? Isso acontece muito. Então o que aconteceu? Ele aprendeu de um jeito duro na vida que ele não deveria comprar coisa pirata e deveria recolher imposto. Foi por isso que ele cansou dessa vida e foi para os Estados Unidos. Ele foi com 33 anos para lá, hoje ele está com 42. 32 anos, se eu não me engano. Faz uns 10 anos mais ou menos que ele está lá. O que aconteceu? Ele é uma pessoa renovada, uma pessoa que está feliz, está satisfeita, assim como o Carlinhos Troll, que está fazendo tudo que ele não podia fazer no Brasil. Ele contou que ele trabalhava como editor de vídeo nessas empresas de formatura, ganhava uma porcaria de salário, morava na casa da mãe, uma época, aí depois dividiu com a irmã o apartamento, e assim foi na vida dele, eles foram levando. O que aconteceu? Hoje ele tem lá a casa dele, o carro dele, ele compra tudo que é bobagemzinha que ele quer. Ele tem carro, o motorhome, o RV, né? Tem a casa dele, vive num lugar bonito, bacana, enfim. E aí, por que isso? Porque o Carlinhos Troll, porque o seu Daniel Toledo, porque o seu Paulo Paternes e porque o seu João da Silva, o famoso JC, o João da Família, esses caras tomaram a decisão na vida. Eles quiseram começar uma nova vida. E é o que eu vou fazer para o futuro. Já estou com uma nova vida começando aqui no Brasil. Eu não tenho hábitos de brasileiro, de fazer bagunça, de gritar. Não tenho. Olha, eu acho um absurdo. Muitas coisas que eu vejo no Brasil eu acho um absurdo. O cara estacionar na frente da casa dos outros, não respeitar a vaga. A rua tá cheia. Só tem aqueles espaços para saída de garagem. Tem gente que estaciona ali. Quer dizer, isso é um absurdo. As pessoas não respeitam nada.
Eu acho uma sacanagem. Então o que acontece? Nos Estados Unidos, se você fizer isso, teu carro é guinchado, eles não querem conversa. E todos os carros são multados. Não é como no Brasil, que não é que não multam e que fica aquele rolo e tu anda com a carteira com 20 pontos na carteira, 50 pontos na carteira por multa, velocidade, diabo 4. O que acontece? Lá um belo dia, depois de muito tempo que o cara fez e aconteceu, é que vão tomar o carro do cara. Aí vai ver o carro dele tem tanta multa que não vale nem a pena recolher. Vale muito mais que o carro. Eu já vi casos de carros que valiam 3, 4 mil reais, 5 mil reais, e o cara botou a notícia na internet. O carro tinha 1 milhão de multa. Cara, isso não existe, velho. E o Estado não vai ver aquele dinheiro. Não vai ver. Só vai privar o cara de comprar, ter aquele carro. O que ele vai fazer? Ele vai comprar outro pau velho e vai começar tudo de novo. E esse é o Brasil. Se fosse mais rígido, isso não acontecia. Isso é uma das coisas que eu me lembro agora. Então, são coisinhas erradas que o Brasil tem, que a gente tem que pensar, vale a pena viver aqui ou não vale a pena viver aqui? Eu acho que não vale a pena. E já estou mudando isso. Então, com base no que eu falo, que eu lhe recomendo, se você quer ir embora, tenha um curso de inglês, tenha um passaporte e tenha dinheiro. E à medida que o tempo for passando, vá estudando mais sobre imigração, estude sobre imigração. Não vá na imigração querer contar mentira. Os caras não vão gostar. Pense direito, pense melhor e faça a coisa certa. Pessoal, por hoje era isso. Próxima semana, ou sei lá, daqui uns dias, sei lá, eu vou fazer um outro vídeo, vou falar mais sobre imigração, mais alguma coisinha que eu sei, que eu aprendi, e contar mais algumas historinhas que eu vejo por aí, para você não cair no conto do vigário. Não entrar na historinha furada, não entrar na conversinha de malandro no achismo, assim como muitos falam. O próprio Daniel Toledo é um, que diz que não se deve se guiar pelo achismo. E o Paulo Paternes, ele diz assim, não seja um cabeça de ovo, meu. Com todo o jeito dele, que ele tem aquele sotaque estranho, claro, o cara é brasileiro, tá morando nos Estados Unidos, casou com uma americana, ele fala inglês com o sotaque americano. Claro que vai ficar com o sotaque na fala, no português dele, é óbvio. Né? E assim vai. Já o João do JC Família, do Family Família, esse não tem. Ele tá com sotaque carioca, ele é carioca, o Paulo Paternes é paulista, o Daniel Toledo, se não me engano, é paulista ou paranaense, eu não sei. Mas esse povo aí tá se dando bem nos Estados Unidos porque eles estão sendo honestos, estão trabalhando e estão sendo objetivos no seu trabalho, são focados, inclusive. Então é isso. Pessoal, exemplo de sucesso nós temos de sobra, nós temos apenas que seguir esses exemplos de sucesso e fazer a coisa certa, tá? Até o próximo vídeo, a gente conversa mais. Valeu!